Olá, sejam bem-vindos de volta ao programa Cozinhando com o Chefe Flávio Ragazzi, aqui na TV Cultura Paulista. E hoje, um programa muito especial, um programa de celebração, um programa que nós vamos falar do Ano Novo. O Ano Novo está por vir e eu vou ensinar 3 receitas para vocês, receitas básicas, receitas simples, receita que você pode ir em qualquer supermercado da sua cidade, do bairro, e você vai encontrar todos os ingredientes com facilidade. E eu vou dar algumas diquinhas aqui para algumas coisas que a gente precisa fazer e que você precisaria de um ingrediente mais especial, mas nós temos o nosso pulo do gato que facilmente você vai conseguir fazer dentro da sua casa. E nós vamos fazer 3 receitas hoje. Uma polenta italiana com cobertura de lentilha, e nós vamos utilizar um fubá de milho e a lentilha, que são ingredientes básicos da nossa culinária, são ingredientes bíblicos, que fala muito sobre fartura, sobre crescimento, sobre muita prosperidade, e é uma das coisas que nós queremos para o ano de 2024. Nós vamos fazer também um risoto de camarão e uma sobremesa muito especial, um camafeu de travessa, um camafeu gigante. Nós somos acostumados com aquele docinho de camafeu que a gente come em casamento, em aniversário de 15 anos ou em alguns aniversários, e a gente vai fazer essas 3 receitas para você e nós vamos iniciar pelo final. Nós vamos começar pela sobremesa. Por quê? A sobremesa ela precisa ficar resfriando. E enquanto ela resfria, nós vamos poder fazer a polenta e o risoto. Quando ela finalizar, nós vamos para a cobertura, que é a parte mais difícil, é a parte mais complicada. E nós vamos começar pelos ingredientes. Vamos lá? Para começar, uma lata de leite condensado, aquela lata tradicional de 395 gramas, uma lata de creme de leite, aproximadamente 300 gramas, com soro, mas você pode usar a latinha, que ela tem 200 gramas, vai dar na mesma. Nós vamos utilizar também nozes trituradas, que eu já fiz ela anteriormente, e o chocolate branco, que é um chocolate que vai ajudar a dar espessamento. E para ajudar a fazer essa nossa receita, nós temos aqui a chefe Dani. A Dani vai nos ajudar a fazer hoje essa receita aqui. Dani, então nós vamos começar? Vamos lá. Nós vamos colocar primeiro o leite condensado. Depois do leite condensado, a gente vem com as nozes trituradas, para a gente poder misturar. O creme de leite. E para finalizar, a gente coloca o nosso chocolate branco. É importante a gente saber que para fazer essa receita, a gente tem que ficar mexendo ela o tempo todo. E o principal dela é você saber que você não pode deixar em ponto de brigadeiro. Você tem que deixar ele um pouquinho cremosinho. Você deixa ele numa cremosidade ideal para que você possa forrar a tua assadeira e ela vai ter que resfriar. Se você deixar em ponto de brigadeiro, ela vai ficar muito dura. E não é isso que a gente quer. A gente está querendo aqui um ponto mais mole, um ponto de pico mole. A Dani vai ficar mexendo até finalizar, até deixar no ponto ideal. Enquanto isso, nós vamos já começar a preparar a nossa receita da polenta italiana com parmesão, com manteiga e com a nossa lentilha por cima. Dani, fica mexendo aqui e eu já venho dividir com você a bancada. Tá bom. E para nossa polenta com parmesão, nós vamos utilizar aproximadamente 250 ml de um fundo de vegetais. E o fundo de vegetais você pode ver nas nossas redes sociais, que eu vou mostrar com mais detalhes como é que se faz. Aproximadamente 50 gramas de farinha de fubá de milho. Nós vamos utilizar manteiga sem sal, o sal,
e queijo parmesão ralado, queijo parmesão de boa qualidade. Para começar, o que a gente faz? Nós vamos colocar o líquido na panela. Nós vamos deixar a panela até o ponto de fervura. Quando esse líquido ele começar a ferver, nós vamos entrar com o nosso fubá aos poucos. Eu já peneirei esse fubá, ele tá bom, ele já está aerado. E aí nós vamos fazer o nosso fubazinho, a nossa polenta, e com calma. O nosso fundo de vegetais já está aqui fervendo. Nós vamos entrar aos poucos com o fubá. A gente vai colocando aos pouquinhos e nós vamos mexer com o fouet para ele não empelotar. Ele já vai dando um cheirinho gostoso aqui, ó. E a gente vai colocando aos poucos os nossos 50 gramas de fubá. O importante é não empelotar. Enquanto isso, a Dani está mexendo na nossa sobremesa. Ela realmente é demorada. Ela não pode chegar em ponto de brigadeiro. E aqui nós vamos mexer o fubá até ele cozinhar. Ele vai dar em torno aí de uns 7, 8 minutos. Porque nós queremos o nosso fubá, a nossa polenta, um pouquinho durinha. A gente não quer aquela polenta mole, a gente quer aquela polenta que ela fica durinha, ela vai ser montada num aro. E em cima nós vamos fazer a cobertura de lentilha. Aqui a gente mexe. E a gente está mexendo aqui já faz aproximadamente 2 minutos. Aqui já dá para perceber que ele está querendo começar a descolar do fundo. A gente não pode parar de mexer. A gente fica mexendo aqui aos poucos. Ele já está fervendo, ele está borbulhando. Está quase no ponto que a gente quer. Ele vai descolar como se fosse um brigadeiro, ó. Já dá para ver o fundo da panela aqui. E é nesse momento aqui que a gente vai entrar com a manteiga e com o parmesão. E a gente já vai dar sequência na nossa lentilha. Eu vou entrar aqui já com a manteiga. Ele vai dar brilho e vai dar sabor. Ao mesmo tempo a gente já entra com a quantidade de parmesão que a receita pede. Se vocês pudessem sentir o cheiro aqui, vocês iam entender o que eu estou falando, o que é essa polenta aqui. É uma receita simples, uma receita fácil de fazer. Qualquer um, sem habilidade nenhuma com a cozinha, consegue fazer. Eu já disse várias vezes, eu utilizo o meu fundo de vegetais, mas você pode usar tranquilamente a água. Ele só vai dar uma diferença um pouquinho no sabor. E o porquê que eu utilizo o caldo? Eu gosto de repetir isso aqui. O caldo, ele te dá um pouco mais de saúde, ele te dá mais sabor e ele te dá mais textura também na hora de você fazer. E enquanto eu tô mexendo aqui, a Dani também tá mexendo no doce. Dani, como é que tá aí? Fala pra mim. Vai demorar mais uns 10 minutinhos. Mais uns 10 minutinhos, né?
Enquanto a Dani vai terminando aqui, a nossa polenta está praticamente pronta. Eu já vou tirar ela do fogo aqui. A polenta está aqui, ó. Ela está fervilhando, ó. Enquanto a gente estava começando o nosso preparo da lentilha, o nosso recheio do camafeu, ele ficou pronto. 2 minutinhos depois da fervura, a Dani já encerrou aqui o tempo dele. Nós já vamos colocar ele aqui na travessa e deixar resfriando. Nesse tempo, nós vamos colocar a lentilha aqui para poder finalizar. Vamos montar a nossa entrada da polenta com a lentilha e em seguida nós vamos fazer o nosso risoto. Vamos lá, Dani? Vamos. Aqui, a Dani já está colocando o recheio no fundo. Tá sentindo aquele cheirinho gostoso da nozes, Dani? Delícia. Não pode Leite deixar condensado. nada na panela, né? Pode deixar nada na panela, senão alguém vai comer aqui. O pessoal da produção já fica todo de olho aqui, porque eles estão doidos para experimentar. E por que a gente faz isso daqui antes? A gente faz esse recheio, já deixa ele montado na travessa antes. Ele precisa resfriar, por quê? Porque nós vamos utilizar o nosso açúcar impalpável, que ele vai formar aquele creminho em cima e ele tem que ficar com uma casquinha. Se eu colocar com ele quente aqui, o que vai acontecer? Ele vai dissolver junto com esse recheio e não vai dar o efeito que a gente espera. A gente espera que ele fique com aquele creminho branco em cima bonito e essa é a nossa intenção. Então nós vamos deixar ele aqui no cantinho, deixar resfriando, vai dar tempo da gente fazer a nossa lentilha, vai dar tempo de fazer o nosso risoto e a gente finaliza os nossos preparos de ano novo. E eu queria aproveitar aqui nesse momento aqui também, e eu quero mandar um abraço para algumas pessoas, alguns amigos. Meu amigo Amauri, que está lá em Maceió, Alagoas, é um espectador maravilhoso. O Lino, que está em Bragança Paulista. O Bruno, proprietário do nosso restaurante Você Que Sabe, em São Paulo, um restaurante com mais de 100 anos, presidente da nossa Federação Italiana de Cookie. E eu queria também mandar um abraço para o Amon de Assis. Amon, você é o cara. Você em Três Lagoas, você está fazendo história com peixe e você logo vai vir aqui gravar com a gente, ok? E também não posso esquecer do meu amigo Nico Ferdico, italiano da Sicília, que ele mora lá na cidade de Vinhedo, na taverna do Nico. Nico, aquele abraço. Então vamos agora aqui preparar a nossa lentilha. E a nossa lentilha a gente vai fazer ela refogada com a cebola bem miudinha para ela não aparecer depois do preparo pronto, um pouquinho de tomate, cheiro verde e a nossa lentilha. Essa lentilha aqui muito especial da LBS, da Biotech Alimentos. Ela é muito boa. Eu deixei ela de molho da noite para o dia e normalmente as pessoas, quando ela fica pouco tempo deixando ela de molho, elas colocam na panela de pressão. Como eu coloquei ela ontem à noite e a nossa gravação aqui é durante o dia, ela já está no ponto perfeito, nós não vamos precisar colocar ela na pressão. Então nós vamos refogar. Eu vou aqui para a panela. Dani, eu preciso do azeite primeiro, que nós vamos refogar no azeite. A gente deixa a panela começar a fervura do azeite e a gente já vai entrar direto com a nossa cebola. Logo em seguida a gente já vem com o tomate, deixar ele apurar um pouquinho. Eu costumo utilizar um pouquinho do caldo de vegetais para ele apurar gostoso e entrar com a nossa lentilha para ele cozinhar junto. Então vamos aqui, a gente já vai entrar com a nossa cebola. Aproximadamente 2 colheres de sopa. A hora que ela estiver suando aqui, que ela refogar legal, nós já vamos entrar com o nosso tomate.
aqui. Aqui a gente já entra com o nosso tomate. Dani, pega um pouquinho para mim do caldo. Que eu vou deixar ele reduzindo no caldo de vegetais. Mas antes do caldo pode me dar lentilha, que nós já vamos entrar com a lentilha agora. A lentilha, eu repito, ela ficou aproximadamente 16 horas de molho. Então não tem necessidade nenhuma da gente colocar ela na pressão. Ela já está o molho suficiente. É só a gente dar uma refogada junto com a cebola e o tomate. A gente já entra com o nosso caldo de vegetais. É bem pouquinho mesmo, é um fundo de copo, só para ele começar a cozinhar aqui. E o cheiro verde a gente já entra agora também. E um pouquinho de sal, que já está aqui do meu lado. A gente põe para temperar. E daqui a pouco a gente experimenta. Para corrigir o sal, a gente pode colocar um pouquinho de pimenta. Se você quiser um pouquinho de noz moscada também fica gostoso. E a gente vai deixar aqui cozinhando um pouquinho. Deixar ele pronto, que nós vamos colocar em cima da nossa polenta que também já está pronta. E eu gostaria de agradecer nesse momento aqui ao Sandro da Bom Tempo. Bom Tempo que faz móveis planejados da maior excelência, da maior qualidade. E aqui a cozinha que nós estamos utilizando é a cozinha da Bom Tempo. Vocês podem ver que é um cenário maravilhoso, um cenário lindo. E eu tenho muito orgulho de ter essa parceria com a Bom Tempo aqui de Ribeirão Preto. E também com a Vox Web TV, do nosso amigo Milton Cury, que faz a nossa produção. E nós vamos para os comerciais. Daqui a pouco a gente já volta com a montagem da lentilha com a polenta. Até daqui a pouco. Estamos de volta, nós já estamos com nossa lentilha já pronta. E eu preciso dar um recado para vocês, porque é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. A minha doma, quem que faz a minha doma? A minha doma é da Frufru. Ela fica no centro de Ribeirão Preto. Eu queria agradecer a Mônica, mandar um abração para ela, as meninas que trabalham na loja Frufru. Um grande beijo para vocês. E olha aqui, ó, uniforme muito bem feito. Ele cai bem, ele tem caimento, ele é maravilhoso de usar. Mas agora nós vamos continuar com a nossa polenta italiana com parmesão e lentilha do final do ano. Então aqui nós já estamos com a nossa polenta pronta e a nossa lentilha, a nossa polenta com lentilha, ela é individual. Então nós vamos montar com o auxílio de aros, mas se você não tiver aro na sua casa, você pode montar ela tranquilamente com a colher em cima e colocar a lentilha também. Então eu vou usar o aro para poder nos auxiliar aqui. A polenta já está pronta. A gente vai colocando aos poucos dentro do nosso aro até a medida da metade do aro. Já vamos montar a próxima também. Esse aqui eu estou utilizando um aro com uma altura de 2 centímetros e o outro com uma altura de 4 centímetros. Só para dar textura diferente, a gente precisa deixar ele aqui, ela bem bonitinha na altura certa, e ela vai ter que resfriar aqui. Na sequência, a gente já vem com a nossa lentilha e a gente monta em cima. A gente só coloca ele para finalizar da forma que nós vamos servir
ela tem que ser servida fria, porque ela é uma entrada do nosso prato. É uma entrada do nosso cardápio. Então a gente coloca ela aqui e deixa ela montada, prontinha. Você pode finalizar ela de duas formas. Você pode finalizar ela da forma vegana ou da forma vegetariana. Na forma vegana, nós vamos utilizar algumas ervas que nós temos ali. E na forma vegetariana, nós vamos utilizar um parmesão. A gente só finaliza ele com o parmesão. Enquanto isso, a Dani está pegando umas folhinhas. A gente pode colocar folhas de manjericão. E eu gosto de utilizar muito a folha fresca do orégano. A gente só finaliza ele dessa forma, deixa eles resfriando e a gente faz a desenformação dele rapidinho. Dá para colocar um pouquinho também de salsinha e é só deixar ele resfriando e rapidinho a gente pode desenformar. Só deixar ele mais uns 5 minutinhos aqui. E nós já finalizamos a nossa polenta. A nossa polenta com duas versões, a versão vegetariana e a versão vegana. Na versão vegana, na hora de você preparar a polenta, no lugar da manteiga você vai colocar margarina porque ela tem uma gordura vegetal. Na versão vegetariana você pode colocar a manteiga sem sal naturalmente. E nós vamos aqui agora começar a fazer o nosso risoto. O nosso risoto a gente começa pelo caldo. O caldo eu gosto de fazer ele natural com cebola, cenoura, salsão e a casca do camarão que nós vamos utilizar para o risoto. Mas eu gosto de começar ele pelo gelo. Por quê? O gelo ele não vai deixar o ambiente da sua cozinha com um cheiro forte de peixe. Então a gente coloca na água o gelo junto com todos esses ingredientes, cebola, cenoura, salsão e a casca do camarão, e ele vai começar lentamente a fazer o cozimento e ele não vai deixar o cheiro na sua cozinha. Então a gente inicia com o gelo dentro da água. Já na sequência, a gente já entra com a cebola, a cenoura e o salsão e a casca do camarão. E aqui ele vai começar tranquilamente a cocção dele. Nós não podemos deixar que isso daqui ele ferva. A gente tem que deixar numa temperatura muito baixa para que ele lentamente ele comece a retirar todo o aroma, todo o sabor que tem da casca do camarão e dos outros aromáticos que nós temos aqui. E a gente já vai iniciar a fazer a fritura da nossa cebola, depois o arroz que a gente está usando é um arroz Carnaroli. Eu gosto de começar com o azeite e terminar a mantecatura com a manteiga. Então nós vamos começar aqui colocando o nosso azeite. Nós não podemos ter preguiça de colocar azeite, pode colocar bastante, sem medo de ser feliz. E assim que a panela começar a pegar uma boa temperatura, em torno de 60, 70 graus que o azeite estiver, a gente vai entrar com a cebola. Com o nosso azeite já na temperatura ideal, nós vamos colocar a cebola. Nós vamos deixar a cebola fritar numa temperatura bacana. A nossa cebola já começou a fritar bonitinho. Nós vamos entrar logo na sequência com o alho poró. Isso aqui é um talo inteiro de alho poró. Nós vamos fritar junto com a cebola. A gente frita o alho poró junto com a cebola. Enquanto isso, o nosso caldo
ele já está saindo da temperatura fria que estava com o gelo aqui e ele já está começando a tirar todo o aroma, todo o sabor que tem dentro desses elementos aqui no nosso caldo. Então a gente vai ganhando tempo. Enquanto o caldo ele vai ganhando a saborização aqui, a gente está fritando o nosso alho poró e a nossa cebola. E aqui nesse momento a gente já vai entrar com um arroz arbóreo para fritar também. Aqui a gente nem precisa ter o trabalho de tirar ele da embalagem que vem da fábrica. Nós vamos utilizar, ele tem aqui tranquilamente as medidas aqui das porções, 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 porções. Nós vamos utilizar a metade aqui, que é em torno de 6 porções, ok? A gente vai fritar bastante esse arroz. E lembrando que a gente quer um arroz numa consistência al dente. Nós não queremos um arroz muito mole e nem muito duro, então a gente vai deixar ele al dente. Enquanto a gente frita ele aqui, é importante que a consistência dele e a cor dele, ele comece a ficar transparente. A partir do momento que ele começar a ficar transparente, nós vamos entrar com o vinho branco, que é o maior segredinho do nosso risoto. No nosso caldo aqui agora, nós vamos entrar com tomate, para ele poder dar cor. O tomate a gente tem que usar ele bem maduro, tá? Então deixa ele fervendo aqui. O nosso arroz ele já está na consistência correta que a gente tem que fazer ele começar a hidratar. E nós vamos começar a hidratação dele com o vinho branco. O importante é que o vinho seja um vinho de boa qualidade, vinho branco seco. Não utilize de forma alguma aquele vinho que você compra no mercado de vinho suave. Não, nós queremos vinho seco. A gente começa a sentir o aroma do vinho aqui, do álcool já evaporando. E a hora que esse arroz aqui, ele absorver todo o vinho, nós vamos entrar com o nosso caldo que já está na temperatura ideal para poder colocar aqui. Mais um segundinho, ele já está pronto para começar a receber a hidratação do nosso fundo de camarão. Vamos lá? Eu gosto de utilizar sempre de 2 em 2 conchas, tá? E aí a gente deixa ele aos poucos evaporando esse líquido até o arroz começar a pegar corpo. E enquanto isso, nós vamos colocar o nosso camarão para pegar um pouquinho de gosto aqui. E nós já vamos para fritar o nosso camarão e deixar ele separado para a gente utilizar depois. Então, Dani, enquanto isso, pega para mim o chinois. Tá na mão. O nosso caldo aqui, ele já está numa temperatura boa para a gente colocar o camarão. E o camarão ele vai soltar todo o gosto dele no caldo. Eu utilizo esse chinois, mas é uma coisa muito rápida, viu, gente? É questão aqui de 30 a 40 segundos, só para ele soltar todo o gosto do camarão nesse caldo. Ele dá um sustinho e nós vamos colocar ele numa panela que já está separada aqui num recipiente com gelo, para ele poder dar um choque térmico. Aí a gente deixa ele secando e a gente vem fritar ele para depois a gente colocar no nosso risoto. Esse camarão que eu estou utilizando primeiro é o camarão pequeno, que ele vai dar corpo para o nosso risoto. E depois nós vamos fazer esse mesmo processo com os camarões grandes, que são os camarões para decoração. Aqui o risoto ele já pegou uma temperatura que ele já começou a hidratar legal. Eu já vou entrar com um pouquinho mais de caldo nele
Esse é o segundo caldo do camarão que a gente coloca aqui. Mexe bem. E ele vai hidratando o arroz. O camarão já está no tempo certo. A Dani já vai colocar ele ali para dar o choque térmico. E automaticamente ela já vai deixando o camarão para secar. É coisa de 2 minutos que ele vai ficar aqui. Enquanto isso a gente entra com o camarão grande aqui. No nosso chinois. Pode pegar o camarão grande. Nós temos os camarões que já são de tamanho maior. Nós vamos fazer o mesmo procedimento. Ele vai ficar aqui em torno de 30 a 40 segundos. Não mais que isso. Enquanto isso, nosso arroz está hidratando. Já está na hora já de tirar, Dani. Enquanto isso, eu já vou entrar com mais caldo aqui. O chinois pode tirar já. O importante do risoto é a gente não parar de mexer. Ele vai descolar todo o fundo da panela e ele vai hidratando. Lembrando que aqui nós temos cebola, nós temos alho poró, o arroz e o fundo do camarão, o fumezinho dele aqui que a gente está utilizando. A Dani já colocou no gelo, já deu o tempo suficiente, ele já deu um choque térmico e nós já vamos entrar aqui agora, fritar os nossos camarões. Eu também deixei separado um caldinho aqui para ele poder dar cor, é um caldo de açafrão. E agora nós vamos colocar o nosso camarão para fritar, mas antes disso nós vamos para os comerciais e a gente volta já já. Voltamos dos nossos comerciais. Eu queria mandar um abraço para o Silvio e para a Helena da Me Leva Turismo. Entra lá no Instagram deles, @MeLevaTurismo. Você pode ir para qualquer lugar do Brasil, para qualquer lugar do mundo, a preços acessíveis, forma de pagamento bacana e você vai ter assim experiências de vida maravilhosas. Não esqueça, @MeLevaTurismo. Entra lá no Instagram deles, Silvio e Helena Gastaldi. Um abraço para vocês. E agora nós vamos entrando aqui com o azeite que nós vamos colocar o nosso camarão para poder fritar e deixar ele reservado por um tempo até terminar a cocção do nosso risoto. Nós vamos fritar o nosso camarãozinho pequenininho aqui. Só dar um sustinho nele aqui. Você vai ver que ele vai transformar a cor dele. E esse daqui vai ser o principal para a gente poder incorporar no nosso arroz, no nosso risoto. Enquanto isso, a Dani está hidratando um pouco mais o nosso arroz. Ele vai dar o tempo certinho. Enquanto a gente terminar de fritar isso daqui, é o tempo de finalizar o nosso risoto e a gente incorporar tudo e fazer a finalização do prato. Eu vou entrar aqui agora com um pouquinho de caldo de açafrão. Eu já preparei ele antes, só para poder dar uma corzinha no nosso camarão e ele dar uma diferenciada no nosso risoto. Lembrando que esse açafrão aqui é um açafrão iraniano. Ele é um condimento de um valor muito alto, mas você pode utilizar um açafrão nacional ou até corante, coloral, que você encontra no mercado aí do seu bairro, da sua cidade. É só mesmo para poder dar uma corzinha e ele dar uma diferenciada no risoto. Olha o cheiro que o açafrão dá, é impressionante de bom.
Olha aqui, o camarão ele já está finalizando, ele já fritou. Eu vou colocar ele num prato, eu vou deixar ele separado e nós vamos entrar com os camarões de tamanho maior. Esse aqui é só deixar ele reservado. A gente coloca um pouquinho mais de azeite. A gente aproveita esse fundinho que tem já na panela. Já tem um pouquinho de cor. Ele já está com temperatura boa. Agora a gente entra com o nosso camarão mais graúdo, que é o que nós vamos utilizar para decoração e obviamente para comer depois também, né? Queria agradecer aqui o pessoal da Peixaria da Mara, que forneceu para nós esses camarões. Eles têm lá camarão, tilápia, bacalhau, tudo para o seu final de ano, tudo para suas festas, para suas recepções. Eles têm produtos de excelente qualidade e eles que nos forneceram aqui. Queria mandar um abraço para o Silvio, lá da Peixaria da Mara, que fica no Mercadão, ali no bairro do Jardim Nova Aliança, em Ribeirão Preto. Um abraço, Silvio. Enquanto isso ele está fritando aqui, vou colocar mais um pouquinho de cor. E aqui o nosso camarão de tamanho maior que nós vamos usar para decorar, ele já está pronto. Nós vamos deixar ele também descansando aqui. E nós vamos para a finalização do nosso risoto de camarão de final de ano. O nosso risoto aqui já está com uma consistência sensacional. Aí agora, nesse momento, eu já entro com o camarão que a gente fritou um pouquinho antes. Ele vai incorporar no risoto. E é nesse momento que a gente já vai fazer a correção do sal. Lembrando que a consistência do risoto tem que ser cremosa. E para isso, para finalizar, a gente vai utilizar manteiga gelada, o mais gelada que você puder deixar, para a gente poder fazer a mantecatura dele. Nós já utilizamos o caldo necessário, a gente não precisa utilizar mais, porque ele está numa consistência ótima. Agora nós vamos entrar aqui com manteiga gelada, que ele vai dar. Nós vamos fazer o processo de mantecatura. A gente mexe bastante. Ele vai dar brilho. A gordura vai ajudar a dar sabor. A gente coloca um pouquinho de sal para poder dar o gosto no nosso risoto. E a gente já está quase pronto para poder fazer a montagem do nosso prato. O nosso risoto de final de ano. Lembrando que aqui a gente está utilizando um risoto, um arroz tipo Carnaroli. E nós estamos utilizando um camarão do tamanho pequeno para ele poder dar consistência no nosso arroz, o caldo do camarão e nós já vamos colocar ele no prato, decorar e deixar pronto para a gente poder degustar o nosso risoto de camarão.
Nós estamos utilizando aqui uma risoteira. A gente tem que deixar ele bem cremoso. Eu vou fazer o serviço de 2 pratos, para que tanto eu quanto a Dani a gente possa experimentar. Achei que você ia esquecer de mim. E ver o quanto ficou bom esse nosso preparo. E aqui está pronto o nosso risoto. Nós vamos poder degustar o nosso risoto de camarão de final de ano, junto com a nossa polenta com lentilha. E a gente volta já já com a nossa sobremesa, o nosso camafeu de travessa. E nós voltamos com o nosso último bloco. Nós já temos a nossa polenta com lentilha pronta, o nosso risoto já está aqui esperando e nós vamos finalizar com o nosso camafeu, tá? Nós temos aqui a mágica da TV, que nós já temos uma pronta, mas eu preciso ensinar vocês como é que faz a finalização da nossa cobertura do camafeu. Aqui nós temos o nosso açúcar impalpável, porém o açúcar impalpável não é muito fácil de se encontrar em qualquer lugar, mas nós temos uma forma muito mais fácil de fazer, que é o quê? A gente utilizar o açúcar refinado e a gente pega 3% do peso do açúcar e coloca de amido de milho. A gente bate no liquidificador, peneira, bate no liquidificador de novo e a gente deixa e ele fica aqui com uma consistência muito fininha. Ele é totalmente diferente do nosso açúcar comum, que a gente adoça o nosso café, que a gente faz todos os nossos preparos em casa com o açúcar refinado normal. Então esse aqui é o famoso açúcar impalpável. Não é o açúcar de confeiteiro, mas ele é muito parecido. Se você mexer nele aqui, você vai ver a textura dele totalmente diferente, porque ele tem o amido de milho. Então a gente despeja toda essa quantidade. Você vai poder ver aqui embaixo as receitas. Você vai ter o QR Code onde você pode colocar o teu celular e você vai ver as nossas receitas todinhas elas. Nós temos aqui aproximadamente 250 gramas de açúcar impalpável, que é uma mistura do açúcar com o amido de milho. Tem em torno de 8 gramas de amido de milho aqui e 250 gramas de açúcar, batido 2 vezes no liquidificador. Nós temos que utilizar aqui uma quantidade que é em torno de uma colher de sopa de limão. A gente utiliza, coloca ela no açúcar, nós vamos mexendo devagarzinho e ele já começa a mostrar uma cremosidade. Para quem está aqui, nessa câmera aqui a gente consegue ver, ele já consegue mostrar que ele já vai dando uma densidade. Aí a gente vai utilizar o leite. Para essa quantidade que nós vamos fazer, para essa travessa, é em torno de 45 a 50 ml de leite. Só que nós não vamos colocar tudo de uma vez. Nós vamos sempre colocando aos poucos. E a gente vai mexendo. Esse açúcar, ele vai aos poucos aderindo a essa hidratação, a esse líquido.
você pode perceber que aos poucos ele vai modificando toda a sua textura. Depois a gente vem mais um pouquinho de leite, vai mexendo. A gente tem que fazer no camafeu, deixar aquela crostinha bem crocante. Olha aqui, ó. Aqui a gente já consegue enxergar que ele já está quase totalmente aderido aqui, ó. Ele já não está mais em pó. Ele já está uma textura bem forte aqui, ó. Mas ainda não é essa textura que a gente quer para a gente colocar na nossa receita que já resfriou. Lembrando que o recheio do nosso camafeu, ele tem que estar totalmente resfriado, porque se a gente deixar ele quente, tudo isso que a gente está preparando aqui, ele vai aderir à receita e ele vai se perder, ele não vai ficar aquela crostinha dura. E aqui a gente já está já com quase a nossa consistência que a gente quer. Ainda não é essa consistência aqui de pasta americana. A gente quer um pouquinho mais mole. Pouca coisa mais mole que a gente vai colocar no nosso recheio. Depois fazer a decoração com a noz. E a gente vai servir isso daqui gelado. Nós não vamos servir ele em temperatura ambiente. O ideal é a gente servir ele gelado. Nós podemos ver que ele já está praticamente pronto. Isso aqui a gente já pode conseguir já colocar no nosso recheio. Ainda vou colocar mais um pouquinho, Dani. Vou colocar pouca coisa. Já pode colocar o recheio aqui que nós já vamos completar. Mas eu vou colocar ainda mais um pouquinho de leite. Algumas gotinhas, pouca coisa, só para deixar ele um pouquinho mais mole. Se conseguir espalhar, né? Pra gente poder espalhar, porque se ele não espalhar não vai adiantar nada. E a gente vai deixar ele na geladeira. Ele vai endurecer e vai estar pronto pra gente poder degustar. Eu ainda quero mais um pouquinho de leite. Lembrando que é muito utilizável o açúcar impalpável, mas a gente faz a mistura do açúcar refinado com o amido de milho a 3%. Então a cada 100 gramas de açúcar, a gente utiliza 3 gramas do amido de milho. Além de ser mais fácil, fica mais barato também. E fica muito mais barato, muito mais fácil de achar. Não é em qualquer lugar que você acha o açúcar impalpável. Mas esse aqui você acha em qualquer lugar. O amido de milho e o açúcar refinado. Tem gente que faz a mistura também, Dani, com açúcar de confeiteiro. Ele também fica bom. Você pode fazer dessa mesma forma. Porém, é muito mais fácil você gastar um pouco menos, né? Com certeza. E aqui a gente já está no final. Com brilho bonito, né? É, a gente coloca ele já aos poucos espalhando no nosso preparo. E com as costas da colher, Dani, a gente vai espalhando até cobrir toda a nossa receita. Para que ele possa aderir, Dani, a gente já tem que pegar as nossas nozes e já colocar ela como decoração automaticamente, porque senão ela não vai aderir. A Dani está aqui, ela já vai fazer a limpeza da beirada da nossa travessa. Por isso que embaixo tem que estar bem frio, né? Ele está bem frio, porque mistura, né? senão ele vai misturar na receita e não vai adiantar de nada. Aí a gente já faz a nossa decoração. A gente vai colocando as nozes inteiras. Repara que no início da nossa receita, Dani, a gente utilizou as nozes, elas trituradas, que é o que vai no recheio. Mas aqui na decoração, a gente vai utilizar as nozes, elas inteiras.
Só para poder ficar um pouco mais bonitinho, mais apresentável. A gente deixa em torno aí de 2 horas na geladeira e ela já está pronta para poder ser consumida. Para quem gosta de bastante nozes, fique à vontade. Agora, Dani, se a gente for esperar aqui, a gente não vai experimentar hoje. Então eu queria que você pegasse na geladeira aquela que a gente já tem pronta. Era isso que eu ia te perguntar, a gente vai ter que esperar 2 horas? Não, Triste. nós já vamos comer já. E a gente já finalizou os nossos 3 preparos desse programa, o último programa de 2023. E nós vamos mostrar para vocês tudo aquilo que nós preparamos, que foi a nossa entradinha, que você pode servir ela fria, o nosso risoto e a nossa sobremesa, Dani. A nossa sobremesa nós já temos uma preparada aqui, prontinha. E é só a gente degustar agora, ver como que ela vai ficar, se ela vai ser aprovada ou não. Tem que ser avaliada, né? Tem que ser avaliada. Então gostaria que você provasse. Você prefere com queijo ou você prefere a outra? Com queijo, né? Com queijo? Queijo. A consistência dessa polenta é uma consistência durinha. Espetacular. Tem mais, né? Depois. Queria que você experimentasse, Dani. E nós vamos aqui experimentar o nosso risoto. E vamos experimentar brindando, Dani. Com certeza. Que seja um 2024 maravilhoso para você, para sua família, para todos os nossos telespectadores, para todos aqueles que acompanham o nosso programa Cozinhando com o Chefe Flávio Ragazzi. E principalmente, eu desejo a vocês todos que Deus esteja no coração de cada um de nós e que a gente coloque o amor em primeiro lugar. O restante, ele acaba ficando fácil. Muito obrigado. Obrigado pela audiência nesse ano de 2023 e que você esteja junto conosco aqui na TV Cultura Paulista, nos acompanhando no ano de 2024. E não se esqueça, acompanhe as nossas redes sociais, que é @Flávio Ragazzi, no Instagram, no YouTube e também no Facebook, @Chefe Flávio Ragazzi. Um feliz 2024 a todos vocês.